paz do Senhor. Desejo que o seu dia seja uma bênção de muita paz em nome de Jesus. Que Jesus Cristo venha te dar saúde espiritual, emocional, física, que a sua necessidade ela seja suprida por Cristo Jesus. E hoje eu quero falar com você sobre o seguinte tema: convertido ou convencido. E aí, a partir do momento em que eu for falando com vocês as características daqueles que são convertidos, você vai ver quem realmente é convertido e aquele que é convencido. Bom, primeira característica de uma pessoa que é verdadeiramente convertida ao Senhor. O convertido é alguém que reconhece que é pecador e se arrepende dos seus pecados. Exemplo, Simão Pedro. Olha o que está escrito. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, que sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou deles e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Então você vê que Simão Pedro, mediante ao grande milagre, qual era a situação aqui? Eles haviam passado a noite inteira tentando pescar e nada pescaram. No dia seguinte, Jesus vai e pede a eles o barco emprestado para fazer do barco ali o seu púlpito, né? E ele começa a pregar a multidão. E depois que ele prega essa multidão, ele fala com Pedro: olha, volta lá, lança sua rede ao mar, né? E Pedro fala: Senhor, nós pescamos a noite inteira, nós ficamos a noite inteira, né, pescando e nada apanhamos, mas porque mandas, eu irei. E aí ele obedeceu à voz de Cristo e ele conseguiu um milagre, pois ele pescou muitos peixes a pontos de quase o barco afundar e ele ter que chamar outro barco para ajudar ele. Tamanha pesca, né? Tamanho foi o milagre. E ele vendo aquilo, ele reconheceu que Jesus era um homem santo e que Jesus era alguém que foi enviado da parte de Deus e que ele era um pecador e que ele, Pedro, precisava de andar com Jesus, precisava aprender mais. E ali Jesus naquele momento chama ele: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E arrastando eles o barco sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Lucas 5, versículo 8 ao 11. Então, um verdadeiro convertido, ele primeiramente, ele vai reconhecer que ele é pecador. Ele reconhecendo que ele é pecador, ele sabe que ele precisa de mudança, né? Que ele já não pode mais viver da maneira como vive. E aí, o convertido, a segunda característica de um convertido, ele não vai mais viver para ele mesmo, mas para Jesus. Olha o que está escrito em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 15. E ele morreu por todos, para os que vivam, não vivam mais para si mesmo, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Como foi o exemplo de Pedro e seus companheiros, que largaram até mesmo a sua profissão, pois entenderam que o chamado de Jesus era muito melhor, maior e mais duradouro. Então nós temos que entender que uma pessoa que ela é convertida, ela vai atender ao chamado de Deus. E aí tem pessoas que são chamadas para o ministério, como foi o caso de Pedro e os companheiros dele, que realmente larga sua vida profissional e vai viver somente para o ministério. Ele vai viver pregando a palavra de Deus, ele vai viver libertando, salvando pessoas em nome de Jesus. Mas tem aquele chamado que não é aquele chamado ministerial, mas aquele chamado de você viver com Cristo dia após dia, das suas atitudes refletirem a Cristo. Por exemplo, você ser uma pessoa confiável, em que aquilo que você disser, a pessoa confia no que você fala, porque você não é uma pessoa mentirosa. Se você é uma pessoa que compra, você paga. Se você dá a sua palavra, você cumpre. Então, se você puder ajudar, você ajuda, mas se você não tiver como ajudar, você também não atrapalha.
você não vive de fofoca com o nome de ninguém. Então, são essas coisas que refletem a Cristo. A pessoa tem que olhar para você e falar: nossa, ali vai um homem de Deus, ali vai uma mulher de Deus, alguém que dá testemunho do Senhor, certo? Então, nós fomos, aqueles que são convertidos, eles foram chamados para refletir Cristo na vida deles. Então, eles têm que andar como Jesus andava. Em Romanos 2, 6 a 8, diz que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. A vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade. Mas ira e indignação aos facciosos, que desobedecem à verdade e obedecem à justiça. Ou seja, o nosso andar com Cristo aqui reflete não só para a nossa vida terrena, porque já faz toda a diferença aqui, faz a diferença no nosso ambiente familiar, faz a diferença no nosso ambiente de trabalho, faz ambiente na nossa igreja, faz um ambiente diferente, né? Para muito melhor, quando nós estamos seguindo verdadeiramente a Cristo. Isso vai resultar não só para essa vida aqui terrena, mas para a vida eterna. Porque aqui nós passamos aqui no máximo uns 120 anos, né? Agora, como tem pessoas, né, que vivem 105, 107 anos, são raras as pessoas que vivem esse tempo todo, mas tem. Mas o que é 105, 107 anos comparado à eternidade? Então, o que nós fazemos aqui, quando nós obedecemos a Cristo, né, quando nós estamos buscando a Deus, Ele vai retribuir a cada um de nós segundo o nosso procedimento. Agora, aqueles que de maneira deliberada resolvem não aceitar a Cristo, não querem conhecer, não querem saber, eles também, né, terão também a sua, eu esqueci o nome da palavra agora, mas eles também terão a sua recompensa na vida eterna, né? Então, um convertido verdadeiramente, ele também é nova criatura. Essa é a terceira característica de alguém que é novo convertido, de alguém que é nova criatura. Perdão, de alguém que é nova criatura, né? Um convertido, ele é nova criatura. Em 2 Coríntios 5,17 diz: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. E aí nós temos que entender o seguinte: aquele que é verdadeiramente convertido, a primeira coisa que ele vai fazer é entender que ele é pecador e que ele precisa de Cristo, que ele precisa de mudança, que a vida que ele está vivendo não é uma vida de acordo com a vontade de Deus. Ele precisa conhecer o Pai, ele precisa ser recriado em Cristo Jesus. Certo? Certo. Só que um convertido, ele não vai mudar de um dia para a noite, é um processo. Ele vai sendo moldado de pouquinho a pouquinho, mas ele é moldado. Ele sempre reconhece quem ele é. Ele sempre reconhece que ele é pecador e que ele precisa viver dia após dia, conhecendo a Cristo através da palavra e seguindo a palavra dele, praticando. Esse é um convertido, tá bom? E o convertido, ele é alguém que ele vai mudar a sua vida, ele vai querer viver conforme Cristo viveu, né? Lá em Efésios capítulo 4, versículo 25 ao 32, vai nos dizer assim, 25, vai nos dizer assim: pelo que deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as suas mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade.
Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no quais estáis selado para o dia da redenção. Toda amargura e ira e cólera e gritaria e blasfêmias e toda malícia seja tirada de entre vós. Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Ou seja, a pessoa ela vai sendo mudada dia após dia. E dia após dia ela vai refletindo Cristo. Agora, Alessandra, essas são as características de um convertido. E a característica de um convencido? Esse é fácil. Bom, uma pessoa que ela é convencida, ela não vai ter noção de que ela precisa de mudança. Geralmente, uma pessoa que é convencida, ela olha para ela mesma e acha que ela não precisa mudar nada. Na mente de um convencido, ele está na igreja, ele já está salvo. O fato dele ir aos cultos, dele estar na igreja, ainda que ele não mudou em nada, para ele, na mente dele, o estar na igreja, ele está salvo. E não é verdade. Nós podemos ver, né, que o convencido, irmãos, ele está na igreja, mas ele não está em Cristo. Porque o convertido, ele entende que a igreja é o lugar que ele precisa estar para ter comunhão com Deus e com os outros irmãos, para ele servir ali na igreja com seus dons, com seus talentos, para ele servir ao próximo. Porém, ele sabe que ele precisa de Jesus dia após dia na vida dele, independente do local que ele esteja. Ele precisa. Já o convencido, ele vai estar na igreja, mas ele não vai estar em Cristo, né? Foi assim com Judas, né? Judas andou com Cristo. Judas ouviu as mesmas palavras que os outros discípulos ouviram, mas Judas não houve transformação em Judas. Judas continuou sendo a mesma pessoa que ele era no início, quando Jesus o chamou. E Jesus sabia, né, quem era Judas, porque ele falou, olha, não chamei os 12? Jesus fala sobre isso, não chamei os 12? Pois é, só que um de vós é um diabo, né? Então Jesus sabia perfeitamente, ele conhecia, ele sabia que Judas andava com ele, porém o coração de Judas não era um coração temente a Deus, não era um coração voltado para Deus. E aí é muito triste porque tem pessoas que estão na igreja e acham que pelo fato de estarem na igreja estão salvos. A palavra de Deus em Mateus 7, versículo 21 ao 27, já nos mostra que não é o fato de estar na igreja somente, mas você tem que estar em Cristo. Porque se você só estiver na igreja, se Cristo não estiver em você, olha o que vai acontecer. Você pode até expulsar demônios, você pode até fazer a obra de Deus, mas você não vai ser conhecido por Deus. Quer ver? Olha o que está escrito em Mateus 7, versículo 21 ao 27, vai nos dizer assim: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Pois todo aquele, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu. Não caiu. Porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem
insensato que edificou a sua casa sobre a areia, que desceu a chuva e correram rios e assopraram ventos e combateram aquela casa e caiu, e foi grande a sua queda. E aconteceu que, concluindo Jesus esse discurso, a multidão se admirou da sua doutrina. Eu acabei indo até mais, né? Porque os ensinava com autoridade e não como os escribas. Então veja, né? Você pode estar na casa do Senhor, pode estar fazendo a obra dele, mas não ser conhecido por ele. Em nome dele, os demônios serão expulsos, em nome de Jesus, pessoas serão curadas, e tudo isso acontece pelo nome de Jesus. Mas você pode não ser conhecido por Jesus, porque o seu coração não está nele. E a palavra de Deus diz: buscar-me-eis e me acharei, quando me buscardes de todo o vosso coração. Se você gostou, peço aí que você deixe seu comentário, que você compartilhe, tá bom? Isso me ajuda muito, porque eu preciso que você seja um agente missionário. Me ajude sendo um agente missionário. De que maneira? Compartilhando a palavra para todos aí que você conhecer. Deus te abençoe. A paz.